Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao amigo Assis pelo convite. Estamos no estúdio da Rádio TV Jornal O Expresso Online. A gente fica muito contente de poder estar usando desses espaços de suma importância, né, para a comunidade da nossa cidade saber os fatos que acontecem, principalmente na política, né, da nossa cidade. A senhora pode nos contar um pouco, vereadora, como é que só você entrou na política, porque a sua família toda é política, né? Sempre tiveram envolvimento, e a senhora certamente, como advogada também, optou pela política. E como está se sentindo na política atual ali? Quantas mulheres tem representando o legislativo dos altenses? Sim, bem, para começar, hoje nós somos 3 mulheres, né, no Legislativo. A legislatura passada era apenas uma mulher entre os 15 vereadores, hoje somos 3, então aumentou a representatividade da mulher dentro da Câmara. E sobre a minha trajetória, o que eu posso dizer é que realmente eu me criei no meio político, né, o meu pai foi vereador por 6 mandatos, né, e além dele a gente tem outros familiares, né, tios, enfim, primos que fazem parte também se envolvem nesse meio político, partidário. Então, para mim, a política é algo assim já natural, né, e acabou que eu fui gostando de me envolver cada vez mais, e eu acho que o que mais foi relevante para a minha decisão foi que há uns 12 anos atrás eu fui conselheira tutelar, né? Então participei de uma eleição, né? Onde me elegi, fiz em torno de 900 votos, foi até uma votação bem expressiva e histórica aqui na nossa cidade, e eu acabei, talvez por isso, despertando também, né, essa questão partidária de convites, enfim, para participar mais da política. E o meu trabalho como conselheira realmente me fez ter essa vontade de me envolver, porque eu acabei conhecendo mais de perto os problemas da nossa cidade, principalmente no que envolve a juventude, a infância, a adolescência, que são realmente as áreas que eu mais me preocupo, porque não tem como a gente deixar de se preocupar, eu acho, né, com essa questão, porque é o futuro, né, é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso país, enfim. Eu costumo dizer que eu hoje estou na política de passagem, mas eu acho que quem realmente vai mudar essa realidade são as gerações que estão vindo, então a gente tem que preparar eles para serem bons cidadãos e, consequentemente, bons políticos. E sobre a minha, assim, esses 6 meses, digamos, né, de mandato, que eu posso dizer que eu estou contente, sim, muito honrada de estar ocupando uma das cadeiras do Legislativo. As dificuldades existem, a gente se depara com questões muitas vezes de vaidade, muitas vezes de interesse próprio, esse tipo de coisa que acaba, infelizmente, ficando acima do que eu, na minha opinião, acho que é o principal, que é o bem comum, né? O que realmente a gente vai fazer para o bem da nossa comunidade, da nossa cidade. Mas como a gente se criou nesse meio, para mim isso não é uma novidade, né? Então eu tô já bem acostumada, costumo dizer que podem continuar tentando, né? Mas que não vão mudar a minha forma, essa maneira, essa retidão que eu tenho, né? De querer realmente manter uma política decente, quero realmente honrar o meu espaço como mulher, ou enfim, como política dentro da Câmara, sempre deixando um legado positivo, um legado de honestidade, um legado de dedicação, porque infelizmente a gente vê que tem pessoas que batalham tanto numa eleição para se eleger e depois não batalham no seu mandato, né? Então a gente fica até sem entender o porquê, mas enfim, isso também acontece. Então eu realmente me dedico, estou presente na vida legislativa hoje da Câmara, faço parte da mesa diretora, sou secretária-geral da Câmara, tenho me envolvido de todas as formas
junto com a presidência, para que a gente consiga fazer uma boa administração da casa, uma economia, uma administração transparente, para que a nossa comunidade saiba, para que a nossa comunidade tenha realmente conhecimento do que está acontecendo lá dentro. Sou uma política que não gosto de simplesmente aquela política do enviar projetos, fazer projetos, eu tenho mais projeto, eu tenho menos, eu tenho isso. Não é esse o meu objetivo. Tudo que eu encaminho, tudo que eu procuro ir atrás, eu sempre, primeiramente, vejo a possibilidade disso acontecer de fato, porque eu não estou lá só para assim, aparecer na mídia, eu estou lá para realmente fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu acredito que nesses 6 primeiros meses, assim, as pessoas já estão me conhecendo, sabendo que quando dou minha palavra, sou uma pessoa de confiança, sabendo que realmente gosto das coisas da maneira correta. Isso incomoda de certa forma, mas também, por outro lado, demonstra o que a gente realmente é. Muito bem. A senhora, vou dizer, alguns projetos que a senhora já apresentou e teve resultado, e poderão ter ainda? Olha, eu tenho muita confiança de que sim, que tenha resultados positivos em alguns projetos que eu encaminhei. Eu tenho ainda alguns a serem encaminhados, mas que, porém, como eu disse, eu estou trabalhando, né, por fora neles, para que quando eles realmente que a gente realmente encaminhe, eles possam acontecer. Mas eu encaminhei um projeto que eu acho de extrema importância com relação à ginástica olímpica para crianças da rede pública, né, de ensino. Esse projeto não foi só meu, esse projeto, ele, na verdade, ele foi conduzido por 2 educadores físicos que já têm essa estrutura da ginástica olímpica, porque não adianta eu encaminhar um projeto querendo que as crianças da rede pública façam a ginástica olímpica, se isso vai encarecer, né, para até se montar e ter toda... Isso o município vai ter que arcar, e a gente sabe que hoje a situação é muito difícil, né? Então eu realmente encaminhei, porque a única contrapartida do município seria os profissionais, né, para atender as crianças. Por quê? Qual a minha preocupação? O esporte a gente sabe, né, que é de suma importância na vida das crianças. Saúde, enfim, e tudo, né? Eu disse, a criança que está ali, ela não está fazendo outra coisa que talvez não fosse boa. Então ela está ali, praticando uma atividade. Só isso já é bom. Fora os benefícios, né, que de saúde e tal que traz. E eu me preocupo muito com... A gente tem um número muito grande na rede de ensino de crianças com transtornos, com déficit de atenção, com hiperatividade, transtornos que assim não pode não ser nada grave, mas que interferem muito na aprendizagem. Então, às vezes, uma atividade física, a gente não tem noção da importância. A ginástica olímpica é extremamente importante para esse tipo de criança, né, que tem esse tipo de transtorno. Então, assim, para mim é um projeto muito importante e que eu vejo muita possibilidade de acontecer, né, e acho que realmente vai acontecer. Eu acredito que essa ideia é fantástica, doutora Alexandre, porque realmente se fizer exercício em todas as áreas, né, pode ser o resultado da saúde da pessoa. Não precisa ser, e não vai ser muito caro, né? Porque já tem toda a aparelhagem, né? Que é o caro. São diversas atividades, né? Tem os aparelhos, né? Aqueles simples, né? E eles têm toda já essa aparelhagem, né? Aqueles aparelhos, tanto a parte de colchonetes, né, como aqueles aparelhos, como o cavalo, né, que se utiliza na ginástica, e eu não sei dizer assim certo o nome dos, mas assim, eles têm já tudo isso, né? A então prefeitura tem? Não, quem tem... Escolas? Não, essas pessoas que realizaram o projeto comigo, são 2 profissionais da área de... Se dispõe a trabalhar. Se dispõe exatamente a trabalhar com essas crianças. Mas não precisaria do local próprio, uma academia? Sim, é o que a gente precisa do local. Poderia ser no ginásio, sabe? Sim, poderia. Poderia ser no ginásio, poderia ser naquele espaço ali atrás do ginásio, né? Aquele espaço redondo ali,
que a gente já conversou com o coordenador do esporte, ele se dispôs a ceder. Não. Local fechado por causa dos aparelhos. E essas academias que surgiu aí nas praças, só tem para dizer aqui, já que estamos falando de exercício, né? E surgiram em várias praças, tem essas academias ao ar livre. E a senhora acha, vamos dizer sobre isso? Olha, eu acho muito importante também porque é a questão da saúde, né? Do esporte, enfim. Só que eu acho que o interessante seria da academia no espaço livre, né? Nas praças, seria o acompanhamento, né? De um profissional num horário X, que eu acho que tem isso, pelo menos que eu saiba, tem para o grupo da terceira idade. Então, talvez num outro horário que pudesse atingir todas as... Até uma faixa etária, de repente, de jovens, né? Assim, que não tem como frequentar uma academia. É gratuito e tem todos os aparelhos. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma reivindicação do pessoal do bairro Santa Teresa 1 e 2, que eles têm que se deslocar lá no Centro Social Urbano para fazer a ginástica. E é uma reivindicação em que a gente vai batalhar até por uma emenda para ver se a gente consegue auxiliar o município a implantar essa academia ao ar livre lá num desses 2 bairros para contemplar os moradores do Santa Teresa 1 e 2. Mas a senhora acha, tem visto aproveitamento, o pessoal tem usado, ou é raríssimas pessoas que se vão lá? Eu acho que deveria ser mais usado. Seria um gasto, mais um gasto. Só que assim, onde tem, por exemplo, lá nesses bairros que eu citei, tem um número bem elevado de idosos, digamos, né? O pessoal que frequenta o grupo de idosos. Então, para eles seria muito útil, né? Para eles seria... E é questão de saúde, né? Questão que nessa faixa etária é muito importante para eles. E eu acho que se de repente fosse mais trabalhado, como eu falei, com horários que colocassem um profissional do poder público, né, da prefeitura, um profissional da área da educação física, fazer um treinamento para jovens, fazer uma atividade diferente e utilizasse esse espaço. Muito bem, nós não estamos numa área de esporte que não é a sua, né? Não. A sua é da parte social, nem social, mais assim, da política, né? É que eu, assim... Como advogada, você trabalha mais com uma parte... Eu me preocupo muito com essa questão, como social. Eu falei, do jovem, do adolescente, e querendo ou não, o esporte é tudo nessa faixa de idade. Sua mãe também, né? Sou mãe, tenho 2 filhos, a gente se preocupa muito com isso. Eu incentivo muito, procuro incentivar, tem uma equipe de futebol feminino, que são meninas que estudam na Escola Maria Bandarra. Eu procuro, já dei um apoio a elas. Eu sou uma apoiadora do grupo, do time de vôlei feminino da cidade. Então, eu realmente não, como eu digo, não é minha área, mas eu acho assim que político, vereador, ele tem que ser de todas as áreas. Essa questão de, porque eu sou professor, eu vou cuidar das escolas, porque eu sou, né, da área da educação física, não é, eu acho que isso não existe. Eu acho que um vereador, que ele é vereador de todos, né? A gente não é vereador só de quem vota na gente, né? A gente é vereador de todos. Então, eu para mim não tem essa questão, né, de área. Eu realmente, é o que eu me preocupo. Qual é o meu foco? O meu foco hoje é passar pela política e deixar algo positivo. E quem vem depois de mim é a juventude, é a adolescência, é a criança. E o que eu puder fazer para melhorar e preparar eles, né, para o futuro, eu vou fazer. Então, isso não tem como não ser ligado às escolas, não tem como não ser ligado à atividade física, né, a uma saúde boa, a questão por exemplo, escola. A gente hoje, eu tenho uma preocupação muito grande, até eu estou indo essa segunda em Porto Alegre. A gente está com um caso bem complicado na escola Hildebrando Westphalen, né, uma escola onde teve um problema de descarga elétrica, teve um aluno que sofreu um choque elétrico, foi, né, uma situação grave, a escola está parcialmente interditada.
não pode ser ligado um computador, porque cai a energia, não pode ser ligado uma geladeira. Nós entramos na área da escola e educação, só tem muito o que falar, né? Exatamente. Só teria muito o que falar. Poderá se falar de uma outra comunidade. Sim, isso. Então a gente acaba que só quis, né, pincelar para que a gente explicar justamente isso, que a gente se envolve com tudo, exatamente. A senhora é muito da transparência, né? Tá vendo? Sim. A mesa diretora lá, como é que está aceitando esse canal de transparência aí que foi aberto esses dias? Isso aí foi eu particularmente assim fiquei imensamente feliz com isso ter acontecido, e tem que ressaltar que isso aconteceu graças ao vereador Vitor Giacomini, né, que entrou substituindo a vereadora Paula, que está em licença. O vereador Vitor se dispôs, era uma coisa que eu tinha muita vontade, mas ele tem o conhecimento, né, e conseguiu criar. Então, assim, eu fico muito feliz por estar acontecendo, porque eu acho que é a melhor ferramenta que a população vai ter para saber o que está acontecendo. E está sendo alimentado diariamente? Está sendo alimentado aos poucos. E agora agora também a gente está em recesso, né? Então, o recesso das sessões, então não tem... Porque ali é para sair tudo o que vai ter, por exemplo, os projetos que vão entrar naquela sessão, o que foi aprovado, o que não foi... E só que agora a gente está em recesso, né? Nossa. Mas eu sou super a favor da transparência, muito a favor. A gente também deu uma remodelada na questão das verbas de gabinete, né? Que até foi algo assim que trouxe algum transtorno, mas agora a gente conseguiu fazer com que todos se adequassem, né? Porque a gente tinha um problema de talvez a interpretação da lei, né, de que poderia estar entrando na verba de gabinete coisas que que a lei não permitia, né? Então hoje a gente fez todo esse trabalho com cada vereador, né, com os chefes de gabinete, para realmente explicar o que é verba, né, para que serve a verba de gabinete. E então é uma adequação também, né? A redução de salário, só quer dizer? Não, verba de gabinete. Não, verba de gabinete é aquela verba que o vereador recebe para ser gasto dentro do gabinete, né? O que você gasta, você presta contas, né? Apresenta e o valor é significativo. E o valor é um valor até R$2.000. É um valor bem significativo, né? A senhora recebe para distribuir para a sua assessoria? Não. Para gastar aí? Gastar, o que pode ser gasto no gabinete? A gente gasta papel, né? A gente gasta caneta, a gente tem também o combustível, né? Tem qualquer tipo de material que você vai usar dentro do gabinete, o próprio cafezinho, o próprio açúcar, isso. Publicidade não, que era uma das coisas que era a maior dúvida ali, que né, com relação as pessoas achavam que podia entrar e realmente não pode. Só o que vier pela mesa ou a vontade de cada um. Isso, exatamente. Tá, só pode se despedir, se tiver alguma coisa rápida a falar, e oportunamente só voltará para falar conosco. Eu queria agradecer, né, imensamente o convite, você que é um amigo, né, da gente, né, uma pessoa super dedicada, né, aí na cidade, nessa questão de trazer informação. Queria também dizer que eu estou às ordens, né, no meu gabinete, lá diariamente, e que também eu teria muito, né, o que falar, o que a gente agora mesmo vem passando assim na minha mente, tudo que a gente já, né, trabalhou desde o início desse mandato, só que em outra oportunidade, então a gente, né, pode estar fazendo isso. Muito obrigada a todos que estão acompanhando. Boa tarde. Boa tarde.